Então vamos começando, né? Vamos dando início à nossa live de hoje e repetindo o tema a Bíblia e o Espiritismo. Então vamos mostrar nessa live de hoje a importância da Bíblia em relação ao Espiritismo, apesar, como eu falei anteriormente, apesar de existir uma certa resistência dentro do movimento espírita em relação à leitura e o estudo da Bíblia. Muitos irmãos espíritas não aceitam, simplesmente tratam de uma forma até radical. Isso baixa o estudo do Evangelho, né? Alguns segmentos mais xiitas, vamos dizer assim, rejeitam até o Evangelho, né? Imagine só a Bíblia como um todo. Mas não tem nada a ver essa rejeição à Bíblia, né? Pela importância das informações que tem, importância literária, importância histórica, por que não? E vamos ver nessa live de hoje o quanto de fundamentos basilares da doutrina espírita estão alicerçados na Bíblia. Então, ao final, eu espero que todos vejam o quanto é importante o estudo da Bíblia para todos nós cristãos, que nos consideramos cristãos. Então, dando início, desde o advento do Espiritismo, em meados de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, que críticas e acusações, algumas até maldosas e extremamente injustas, infundadas, por parte de adversários do Espiritismo, adversários que são compostos de quê? De componentes da Igreja Católica, do clero católico, dos segmentos protestantes, dos materialistas e alguns segmentos da mídia, principalmente da época de Allan Kardec. A mídia composta principalmente por jornais impressos, né? Então, essas críticas ferrenhas ao Espiritismo ocupou em grande parte o tempo precioso do codificador Allan Kardec. E Allan Kardec procurou contestar todas essas críticas, e ele deixa bem claro que só iria contestar aquelas que tivessem fundamento. Ele não iria entrar no mérito de críticas totalmente maldosas, que não tinham nenhum objetivo, a não ser conturbar o ambiente, vamos dizer assim. Mas aquelas críticas sérias, feitas com fundamento, Allan Kardec procurava contestar, utilizando as próprias obras da codificação e principalmente a Revista Espírita. Como nós já falamos em algumas lives que já fizemos, a Revista Espírita foi criada principalmente para isso, uma tribuna, uma espécie de laboratório. Allan Kardec jogava as ideias, via a reação do público e acabava colocando nas obras básicas. E também tinha essa função de defender se alguém escreveu um artigo criticando o Espiritismo, ele escreveu um artigo contestando, utilizando o seu bom senso, né? O bom senso chamado bom senso encarnado. Então ninguém ficava sem resposta, não. Mas isso tomava um grande tempo de Allan Kardec, não resta dúvida. Entre os argumentos mais utilizados por esses críticos é que a Bíblia condenava o Espiritismo ou que o Espiritismo, a doutrina espírita, não tinha base perante esse livro sagrado, a Bíblia, não é isso? Então, ainda hoje, em pleno século XXI, a gente vê esse tipo de crítica. A internet aí está cheia dessas críticas, de artigos, alguns até caluniosos, criticando de forma veemente o Espiritismo, né? E hoje, como Allan Kardec já está em outros planos superiores, cabe a nós essa defesa, essa dor, nós que fazemos o movimento espírita. Então, tem um grande irmão paraibano, quase nosso conterrâneo, que vizinho ao Ceará, teólogo, palestrante, de renome, já veio várias vezes aqui ao Ceará,
Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente quando eu estava na Federação Espírita do Estado do Ceará, em alguns eventos que ele fez aqui. Teólogo, palestrante, escritor e professor universitário. Eu refiro-me ao Severino Celestino da Silva, ou Severino Celestino, como é mais conhecido no movimento espírita nacional. Então, de tanto o Celestino ouvir esse tipo de crítica em relação à Bíblia, que a Bíblia, o Espiritismo, a Bíblia condena o Espiritismo, que o Espiritismo não tem raízes na Bíblia, e coisas desse gênero. Então, o Celestino fez um estudo profundo, pesquisando em 16 Bíblias, a partir dessas traduções. E ele encontrou disparidades absurdas no conteúdo dessas Bíblias. Olha, 16 Bíblias, 16 traduções. Então, ele lembrou-se, ele como estudioso do cristianismo primitivo, das Bíblias, tudo, ele lembrou-se de uma frase de um dos pais da igreja, que é São Jerônimo. Então, São Jerônimo dizia que a verdade não pode existir em coisas divergentes. Olha que coisa profunda. A verdade não pode existir em coisas divergentes. Então, se você pega 16 Bíblias e com traduções as mais diversas, divergentes, então tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada que calha muito bem essa frase de São Jerônimo. Então, o Celestino, Severino Celestino, ele decidiu mergulhar na fonte hebraica da Bíblia, nos originais em hebraico. E ele comparou essas versões em grego e latim e descobriu que as traduções apresentam conceitos políticos e pessoais de seus tradutores que comprometeram a autenticidade da Bíblia, esse livro sagrado, né, para muitos de nós cristãos. Debruçou-se, então, na pesquisa, teve a ideia de reunir o resultado no livro intitulado Analisando as Traduções Bíblicas, de grande repercussão. E logo que ele lançou foi um sucesso estrondoso, e até já sendo traduzido em alguns idiomas, não é isso? Então, nesse livro, ele aponta essas distorções ocorridas nesses textos, desde Moisés até hoje. Então, eu estou aqui com... A imagem aparece espelhada. Aqui, é esse livro aqui, mas eu acho que dá para vocês... Ah, não, está aqui, eu acho que analisando... A imagem já não sai mais espelhada, não. Analisando as tradições bíblicas. Severino Celestino da Silva, o autor. Então, eu recomendo esse livro. Então, refletindo a essência da mensagem bíblica. Eu recomendo esse livro, e esse livro foi uma das principais fontes da nossa live de hoje, da nossa fala, tá certo? Então, esse estudo profundo do Severino, ele é riquíssimo, é um material riquíssimo, que nós deveríamos dar mais atenção a ele. Então, ele consultou no livro, no final do livro, tem 113 referências bibliográficas. Então, significa que o Celestino consultou a todas essas referências, 113. Então, é uma obra riquíssima. Então, qualquer obra técnica que tem, quanto mais fontes bibliográficas, significa que é uma obra mais confiável, é uma obra de uma pesquisa mais profunda, mais confiável. Então, o nosso irmão Celestino caprichou, assim como a gente diz aqui, e fez um livro maravilhoso, daí o sucesso obtido. Então, ele foi ainda, além dessa pesquisa bem profunda que ele fez, ele ainda buscou o aval de um grande teólogo, pesquisador israelita chamado Gad Azaria, que revisou os textos em hebraico. Ou seja, ele deu a assessoria, a consultoria
ao Severino, né? E, por sinal, tem alguns livros do Severino que ele escreveu em parceria com o Gad Azaria, né? Então, o Celestino ele revela que a Bíblia se encontra toda na crença da reencarnação. É riquíssimo, riquíssimo, por parte dos profetas e do povo hebreu. Em todas as épocas e do próprio Cristo, que pregava sobre o retorno do Espírito noutro corpo, inclusive afirmando textualmente, no caso Jesus, que João Batista era o Elias, que já viveram no tempo dos reis de Israel, e que havia voltado reencarnado no corpo de João Batista. Então isso aí nós estudamos bastante, porque está no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse trecho do Evangelho que Jesus diz textualmente que João Batista seria o Elias, e ninguém percebeu. Ele até cita, faz essa observação. Mas, olha como essa obra do Celestino é interessante. Dos 23 capítulos do livro, 8 se referem à reencarnação contida na Bíblia. Né? O conceito da reencarnação contida na Bíblia. Então, Celestino considera a Bíblia um livro mais fantástico do universo, por possuir um conteúdo moral, religioso e de relacionamento do homem com Deus. Indiscutível, porém, constata que ainda é muito incompreendido pelo homem. A Bíblia, ele diz, hoje tem um português que representa uma verdadeira Torre de Babel e se perde aquele que busca entender a sua mensagem. Este foi o motivo que levou a escrever este livro. Ou seja, o Celestino alega que a Bíblia tem uma linguagem tanto quanto hermética, não resta dúvida. É diferente você ler a Bíblia e ler um livro qualquer. Ele tem assim uma linguagem bem apropriada, que só com um determinado estudo você vai conseguindo compreender melhor. Então, devido a essa linguagem, o Severino decidiu escrever esse livro. É um livro que mostra ainda a inexistência de religiões na Bíblia, bem como a inexistência de condenação da doutrina espírita. Ele leva você a refletir sobre o amor, a prática da caridade, o amor ao próximo, e que a fé, sem obra em si, ela é morta. O Severino vai mostrar a incoerência em dizer que a Bíblia condena o espiritismo. Ele mostra, por A mais B, por que a Bíblia não pode condenar o espiritismo, por uma questão bem lógica que nós vamos ver daqui a pouco. As religiões tradicionais, segundo Severino Celestino, ele argumenta que a Bíblia não se refere ao espiritismo, ou seja, palavras textuais de Severino. Realmente, a Bíblia não apresenta nenhuma de suas páginas referência ao espiritismo, de onde, logicamente, se conclui que não poderia proibir a sua prática ou condená-la. Quer dizer, se não fala nada sobre o espiritismo, não tem como condenar o espiritismo. Seria uma incoerência. A doutrina espírita foi codificada em 1857, já que a Bíblia foi escrita há cerca de 4.000 anos atrás, pelo menos a maioria dos livros do Antigo Testamento, né? Como poderia condenar uma doutrina que surgiria tanto tempo depois, ou seja, em meados do século XIX? O que encontramos em todas as suas páginas de Severino são fenômenos mediúnicos incontestáveis e realizados pelos profetas que eram, na verdade, grandes médios. Então, as leituras que nós fazemos da Bíblia, pelos estudos, a gente é assim um celeiro de fenômenos mediúnicos os mais diversos, mediunidade de efeito físico, voz direta, psicofonia, psicografia, todo tipo de mediunidade que você possa imaginar tem na Bíblia. Tem na Bíblia. Só que eles não dizem. E os profetas que recebiam essas comunicações eram profetas. Então, chamavam, na época, os médios de profetas. Então, uma das argumentações muito batidas que utilizam principalmente os nossos irmãos evangélicos ou seja, de condenação da Bíblia em relação ao espiritismo,
são alguns textos, ou alguns trechos, do livro Deuteronômio, que é o quinto livro do Pentateuco mosaico. São 5 livros, como eu falei no começo, que compõem o Pentateuco, que tem como pretensa autoria o livro de Moisés. Pelo menos os 4 primeiros livros, não há dúvida, a maioria dos pesquisadores realmente afirmam que é de Moisés. Agora, o Deuteronômio, pelo menos em toda a sua totalidade, não pode ter sido de Moisés, porque inclusive ele cita cenas da morte de Moisés. Esses 5 livros foram escritos na turnidia, que foram escritos durante a travessia, o Êxodo, né? O Êxodo, a travessia do Egito até a Terra Prometida. Então, o Deuteronômio ele foi escrito também no deserto do Sinai. E ele relata como foi o desencarne de Moisés. Então, não pode ter sido Moisés, pelo menos o autor em toda a sua íntegra, não é isso? Mas em Deuteronômio tem alguns trechos que o autor condena a prática irresponsável da comunicabilidade com os mortos. Então, Celestino, o nosso autor, Severino Celestino, ele aponta o discurso dos opositores do Espiritismo, que se utiliza do Deuteronômio para ilustrar e justificar suas posições discriminatórias em relação à doutrina kardecista. Ele refere-se principalmente a esse trecho que eu vou ler na íntegra. É pequenininho o trecho. Então, é um trecho de Deuteronômio, é o principal. Esse aqui é o principal, principalmente os nossos irmãos evangélicos. Eles adoram, que eles decoram capítulos, versículos, e eles têm na ponta da língua isso aí, para tentar nos derrubar. Então, ele está no capítulo 18, versículo de 9 a 14, do Deuteronômio. Diz o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Então, este é o trecho de Deuteronômio que os nossos irmãos, principalmente evangélicos, adoram utilizar para dizer que a Bíblia condena o Espiritismo, condena a comunicabilidade com os mortos através da mediunidade. Então, o Severino Celestino comenta não só esse trecho, como os outros. Ele diz o seguinte: o Deuteronômio é um livro fantástico. É nele que existe um maravilhoso e incontestável legado para a humanidade. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, meus irmãos e irmãs, está contido no Deuteronômio. Foi nele que Deus registrou a primeira aliança. Mas as pessoas querem ligar as recomendações de Moisés, feitas para o povo judeu há 4.000 anos no deserto do Sinai, como se fossem dirigidas para os espíritas que nem existiam naquela época. Afirma que tem o maior respeito pelo Deuteronômio, mas é um livro do judaísmo e, sendo o espiritismo uma religião cristã, como pode ser condenado por uma religião judaica de mais de 3.000 anos atrás? Isso não tem sentido. E esse livro foi escrito no deserto do Sinai, antes de entrar na Terra Prometida. Era dirigida realmente ao povo judeu. O Espiritismo nem sonhava que viria um dia o Espiritismo. Talvez não, né? Examinando-se com atenção Deuteronômio em sua língua original, você vai observar, isso comentário do Severino Celestino, né? Continuando. Examinando-se com atenção Deuteronômio em sua língua original, você vai observar que ele representa, com relação à proibição de consulta aos mortos,
o mesmo rigor e respeito apresentado por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, nas questões 273, 274 e 275. Olha aí que interessante. Portanto, qualquer coisa fora disto é desconhecimento ou má-fé de quem assim se pronuncia. Eu estou aqui com o Livro dos Médiuns, meus irmãos e irmãs. Eu marquei. A questão 273, olha, o Severino Celestino está dizendo justamente isso, que Moisés está condenando a comunicação com os mortos de forma irresponsável, não é isso? Você não deve consultar adivinhadores, feiticeiros, ou seja, em outras palavras, esses falsos médios que cobram consultas, que cobram pelas adivinhações pretensamente que fazem, pelas consultas aos mortos, que realmente não era de graça que fazia. Então Moisés condena tudo isso. E Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, a partir da questão 273, ele faz mais nada mesmo do que isso que Moisés estava condenando. É isso que Severino Celestino está alertando. A questão 273 diz o seguinte: geralmente, ela é bem longa, eu vou ler só um pedacinho. Geralmente os médiuns são muito mais procurados para as evocações de interesse particular do que para comunicações de interesse geral. Isto se explica pelo desejo muito natural de que todos têm de conversar com entes que já são caros. A propósito, julgamos por bem fazer algumas recomendações importantes aos médios. Isso é Kardec que estava dizendo. Primeiramente, que não atendam a esse desejo, senão com muita reserva, caso se trate de pessoas cuja sinceridade eles não estejam completamente seguros e que se acautelem contra as armadilhas que pessoas malfazejas lhes possam preparar. Bom, e por aí vai. Kardec está recomendando que não façam consultas particulares, de interesse particular, mais coisas de interesse geral. Ou seja, como é que a doutrina do Espírito se comporta através das reuniões mediúnicas? É trabalho de desobsessão, trabalho de interesse público. Um médium espírita não faz consultas, não faz trabalhos para pessoas individuais. A questão 274 é no mesmo sentido. Espíritos que podem ser evocados. Podemos evocar todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontram na escala espiritual. Os bons como os maus, os que deixaram a vida há pouco tempo, como os que viveram nas épocas mais remotas. Os que foram homens ilustres, como os mais obscuros. E aí ele segue recomendando como é que você deve fazer essas evocações, como é que deve fazer para pretensamente identificar esses espíritos. Então, são recomendações bem justas. A 275, questão 275. Entre as causas que podem impedir a manifestação de um espírito, umas são pessoais e outras estranhas. Entre as primeiras devemos colocar as ocupações ou as missões que eles estejam desempenhando, das quais não pode afastar-se. Ou seja, ele está aqui nos alertando que nem todos os espíritos podem nos atender na hora que a gente quer. Não é isso? Então, como é que esses espíritos vão ficar à disposição para fazer consultas a hora que você bem quer, para atender? Isso não merece credibilidade. Então, o Espiritismo trata com muito respeito essa questão da comunicabilidade com os mortos. De Moisés não fazia nada mais nada menos do que o que Kardec faz através do Livro dos Médiuns. Então, vocês estão vendo o quanto a Bíblia é rica nos preceitos espíritas, nas raízes que deram origem ao Espiritismo. Em relação à Bíblia e à reencarnação, o Antigo Testamento, responde Celestino, apresenta várias referências sobre a reencarnação. Ele fez vários, no livro dele, tem vários trechos que ele selecionou, mas pensamos algumas, né? Algumas que trata sobre a reencarnação, sem dúvida nenhuma. Então ele cita um trecho muito referido, que é do profeta Jeremias. Diz o seguinte: antes mesmo
de te formar no ventre de tua mãe, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Isso era Deus se dirigindo a Jeremias. Vamos repetir. Antes mesmo de te formar no ventre de tua mãe, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Está em Jeremias, versículo 1 e 5. Esta passagem sugere que a alma de Jeremias já existia antes de seu nascimento, no século VI a.C. Eu vou fazer aqui um parênteses em relação, porque esse trecho de Jeremias começa dizendo que Deus se dirigiu a Jeremias. Então vamos fazer, muito importante. No Antigo Testamento, quando fala que Deus se dirige a alguém, Deus, é lógico que Deus não vai se dirigir a um mortal comum. É isso? De forma assim direta. Na realidade, quando esses deuses do Antigo Testamento são espíritos protetores. Quando diz que Deus se dirigiu a Abraão, é um espírito protetor de Abraão. Deus se dirigiu a Jeremias, é um espírito protetor de Jeremias. Ora, 2.000, 3.000 anos depois, 2.000 anos depois, ou 1.500 anos depois, Jesus foi tido como Deus, apesar de não ser Deus, apesar de termos um profundo respeito por Jesus, um espírito de maior envergadura que andou sobre a terra, o nosso guia e modelo, mas Jesus não é Deus. Fizeram de Jesus Deus. Então, se 1.500, 2.000 anos depois achavam que Jesus era Deus, imagine 2.000, 2.500 anos antes. Achar que um espírito protetor se dirigia ao seu protegido e tinha como Deus, não vejo problema nenhum. Então, eles tinham como Deus. Então, quando diz assim, Deus se dirigiu a Jeremias, é o espírito protetor do profeta Jeremias. Ok? Então, na Bíblia, se encontra toda a crença na reencarnação, por parte dos profetas, de Davi, do povo hebreu, em todas as épocas e do próprio Cristo, que nunca negou a reencarnação. Pelo contrário, em Mateus, capítulo 11, versículo 13 e 14, ele afirma textualmente que João Batista era o Elias, aquele que eu já citei, aquele trecho muito citado, né? Que João Batista era Elias, que já vivera no tempo dos reis de Israel e que havia voltado reencarnado no corpo de João Batista. Vejamos os versículos na íntegra. Diz o seguinte: porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que devia vir. Está em Mateus, capítulo 11, versículo 13 e 14. Palavras de Cristo, palavras de Jesus. Quem quiser negar ou duvidar, é um direito que lhe assiste. Mas eu não duvido, não. Não duvido, não. Mas quem quiser duvidar tem todo o direito, não é isso? Então temos ainda em toda a Bíblia passagens do Gênesis, do Apocalipse, que mostram a certeza na volta da alma do espírito em outro corpo. E que tanto os profetas como os judeus, ortodoxos até hoje, ainda acreditam. Então, aí tem uma questão aí controversa, tanto no Novo como no Antigo Testamento, uma confusão que os judeus faziam em relação ao conceito de reencarnação e de ressurreição. Então, tem algumas passagens sobre ressurreição que não deixa dúvida que se trata realmente da reencarnação. Então, segundo o nosso estudioso ilustre, Severino Celestino, a ressurreição, em princípio, é definida como retorno da alma ao corpo que parecia estar morto. Na Bíblia, existem 8 casos de ressurreição. O levantamento que o Severino Celestino fez. Em toda a Bíblia, existe 8 casos de ressurreição. 3 casos ocorrem no Velho Testamento. O primeiro é narrado no livro 1 dos Reis, capítulo 17, versículo 21 e 22. É a ressurreição do filho da viúva por Elias. Do filho da viúva por Elias, tá certo? No livro 2 de Reis, capítulo 4, versículo 32 a 37, a ressurreição do filho da mulher
Sulamita, por Eliseu. E o terceiro também, no livro 2 de Reis, capítulo 3, versículo 20 e 21, ressurreição de um homem cujo cadáver tocou nos ossos de Eliseu. Tá certo? Então, são esses três casos que estão no Antigo Testamento, que o Severino fez essa triagem. Já no Novo Testamento, temos outros 5 casos de ressurreição. 3 foram realizados por Jesus, o Cristo, como está narrado nos Evangelhos. O primeiro, isso me referindo aos 3 casos do Evangelho, né? As 3 ressurreições do Evangelho. Ressurreição da filha de Jairo, o chefe da sinagoga, narrado em Mateus, capítulo 9, versículo 18 a 25. A ressurreição do filho da viúva de Naim, Lucas, capítulo 7, versículo 11 e 17. E a ressurreição de Lázaro, está em João, capítulo 11, versículo 1 a 43. As outras 2 ressurreições, que estão no Novo Testamento, foram realizadas por Pedro e por Paulo, respectivamente, narrada nos Atos dos Apóstolos, tá certo? Atos dos Apóstolos, que é um dos livros do Novo Testamento, pretensamente escrito por Lucas. Na verdade, o que se traduz como ressurreição na Bíblia, com exceção dos casos citados, significa reencarnação, pois a ressurreição ocorre com o perispírito ou corpo espiritual, como fala Paulo de Tarso na carta aos Coríntios. É a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 35 a 53. A Igreja Católica recita todos os dias nas missas o credo de Nicéia. Esse credo de Nicéia é o mesmo creio em Deus Pai, tá certo? Creio em Deus Pai que muita gente ainda se recorda. O credo de Nicéia, chama credo de Nicéia, porque ele foi criado no concílio de Nicéia de 325, ou seja, no século IV depois de Jesus, isso? Da nossa era. Aceitava a reencarnação e por isso cita, creio na ressurreição da carne. Isso está no credo de Deus Pai, certo? Quem não se lembrar pode entrar na internet, que tem textualmente no finalzinho da oração, da reza, né? Do creio em Deus Pai, tem creio na ressurreição da carne. O mesmo ocorre com outras passagens bíblicas que foram adaptadas aos conceitos e crenças pessoais de quem as traduziu. No entanto, Paulo de Tarso foi bem enfático ao afirmar que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Orígenes, um dos pais da igreja, isso dos primeiros bispos, que foi considerado um dos criadores, um dos teólogos, considerado pais da igreja. Então, Orígenes, discípulo de São Clemente de Alexandria, analisando Paulo, concluiu que quem ressuscita é o perispírito, ou corpo espiritual. O corpo material é entregue à terra para ser destruído. O espírito, ou alma, vai a Deus, ou seja, o retorna para o plano espiritual, na linguagem espírita. A sobrevivência do espírito. Vamos falar um pouquinho sobre a sobrevivência do espírito que está contido na Bíblia. Então, a imortalidade da alma também consta na Bíblia, sendo a crença dos gregos, dos egípcios, dos hindus, chineses e outros povos. Nos Salmos de Davi, existem muitas citações que expressam sua crença no céu ou inferno. Daí o céu e inferno, né? Seol. Só que como uma passagem temporária, jamais como uma região de tormentos eternos. Aí mais tarde a Igreja Católica colocou em seus conceitos como de caráter eterno, o céu e o inferno, né? Mas os profetas do Antigo Testamento têm esse conceito de céu e inferno como temporário. Davi lançou, juntamente com os profetas, o conceito de Olam Rabá, que significa mundo por vir, que era o mundo espiritual da alma,
após a morte, no celestial jardim do Éden. Davi foi ungido rei por Samuel, filho de Ana e de Elcana. Ana e Elcana, né? São os pais do rei Davi. No livro 1 de Samuel, capítulo 2, 6, encontra-se o Cântico de Ana, onde está escrito: o Senhor dá a morte e a vida, faz descer ao céu e de lá voltar. E de lá voltar, né? Faz descer ao céu e de lá voltar. Davi cita em vários dos seus salmos este conceito. O Cristo, nos evangelhos, nos mostra claramente e em muitas citações a certeza da existência e sobrevivência da alma após a morte. Ora, esta a vontade que me enviou. Isso, citações de Jesus, né? No Evangelho. Ora, é esta a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39. Existe, neste Evangelho, no caso de João, de uma maneira geral, a promessa e a certeza de que todos chegarão um dia a Deus. A parábola do homem rico e Lázaro é uma prova da sobrevivência do Espírito. O juízo final em Mateus é outra, e assim sucessivamente. Sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, surgiram também muitas críticas relacionando o Espiritismo com a Bíblia. Então, os críticos encontravam sempre essas brechas para procurar desestabilizar a doutrina espírita. Mas uma coisa que vem de Deus, ela não pode ser desestabilizada por seres humanos imperfeitos que não se aprofundam, principalmente que não se aprofundam na verdade, não é isso? E a verdade, ela ainda é muito relativa para nós que estamos nessa condição evolutiva. Então, muitos questionam que a doutrina espírita criou o Evangelho segundo o Espiritismo, ao invés de seguir a Bíblia. Por que não seguir diretamente a Bíblia, o Novo Testamento como um todo, o Antigo Testamento, a Bíblia na sua íntegra? Por que separar, criar só um Evangelho como se fosse um Evangelho só do Espiritismo, né? Então, este é um conceito errôneo de quem não conhece o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, nós que estudamos diariamente o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma coletânea de versículos extraídos da Bíblia, do Novo Testamento, interpretada pelos Espíritos. É um livro de orientações maravilhosas para as dificuldades da vida. Então, já comentamos em lives anteriores a riqueza, principalmente de Emmanuel, considerado um dos maiores intérpretes do Evangelho, a riqueza de interpretações sobre o Evangelho. Tão ricos são essas interpretações, eu estou destacando aqui Emmanuel, que é o principal, que foi reunido, já comentamos isso, e a Orbélia tem comentado nos estudos, isso diariamente, essa coleção composta por 7 volumes que a Federação Espírita Brasileira reuniu. São mais de 100 obras escritas durante todo o mediunato de Chico Xavier e gerou esses 7 livros. São comentários dos evangelhos, das cartas de Paulo, do Ato dos Apóstolos e do Apocalipse. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de orientações maravilhosas para as dificuldades da vida. Possui 28 capítulos, onde 70% dos ensinamentos foram extraídos do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. O maior legado que Cristo nos deixou e composto por ensinamentos que são aceitos por todos os cristãos. Outros versículos são retirados dos evangelhos e até da primeira aliança do Antigo Testamento, pois o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe, foi retirado do livro Êxodos,
capítulo 20, versículo 12. Êxodos, que é um dos livros de Moisés, que faz parte do Pentateuco. Não é isso? O Êxodos me parece que é o segundo livro de Moisés. O primeiro é Gênesis. Gênesis é Êxodo, eu acho que é o segundo. O segundo livro de Moisés. Êxodo relata a saga da fuga do Egito, né, do deslocamento do povo hebreu do Egito até a Terra Prometida, que passou 40 anos. 40 anos. Moisés não chegou a conhecer, a penetrar a Terra Prometida, porque ele estava prestes a entrar e chegou até a visualizar, ele desencarnou. Passou 40 anos. Então, mesmo a pé, é um percurso que levaria talvez não mais do que 30 dias, não é isso? Não mais do que 30 dias, mas levou-se 40 anos. Segundo alguns espíritos, em comunicações mediúnicas, diz que eles ficaram em círculo, só pode, né? Até justamente porque é provável que a geração que partiu do Egito, poucos tenham penetrado na Terra Proibida, na Terra Prometida, aliás, desculpa. Se foram 40 anos, muitos que entraram eram da nova geração, já doutrinado por Moisés e seus discípulos. Então, portanto, não se trata de uma Bíblia dos Espíritas, mas de um roteiro moral e de uma luz retirados diretamente das páginas da Bíblia. Então, o Evangelho, olha aí que coisa interessante, 70% do Evangelho está no Sermão do Monte. E uma boa parte está realmente no Evangelho, no Novo Testamento. E apenas o capítulo 14, que foi retirado do livro de Êxodos, né? Honrar a pai e mãe. É lógico que pode ser que tenha sido desenvolvido com mais profundidade no Novo Testamento, esse conceito de honrar pai e mãe, mas nasceu em Êxodos. Então, para a gente caminhar para o final, mostrando essa relação, a importância da Bíblia em relação ao Espiritismo, e mostrando o quanto os fundamentos do Espiritismo estão enraizados na Bíblia, que a Bíblia ela representa a codificação da primeira revelação, que no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, através dos Espíritos Codificadores, ele nos mostra que existiu 3 revelações até agora. A primeira revelação foi através de Moisés, no Antigo Testamento. A segunda revelação, através de Jesus, contido no Novo Testamento. E a terceira revelação seria através da doutrina espírita, previsto no próprio Evangelho de Jesus, tá certo? Eu não sei de qual que é o versículo do Evangelho que Jesus cita esse Consolador prometido, não é isso? O Consolador prometido, que logicamente muitos irmãos de outros credos religiosos cristãos não aceitam o Espiritismo como um Consolador prometido, mas é a terceira revelação. Então, Moisés, ele, por exemplo, se Allan Kardec é o codificador do Espiritismo, Allan Kardec reuniu todas aquelas comunicações obtidas através daquelas médios, não é isso? De outras médios, consultando vários médios. Então, ele codificou todas essas comunicações principais, dando origem aos livros da codificação básica. Se analisarmos alguns livros de Moisés, principalmente vamos pegar a Gênesis, ele teve um trabalho parecido com o de Allan Kardec. A Gênese foi escrita por Moisés, não há dúvida, não há a menor dúvida, os estudiosos, os 4 primeiros livros, como eu já citei, não há muita dúvida que realmente é Moisés o autor. Há dúvida em relação à íntegra do Deuteronômio. Mas, se Moisés, que viveu há cerca de 1.400 anos antes de Jesus, ele relata fatos que aconteceram 1000 anos ou mais antes dele. Então significa, na época não existia anotações, essas coisas. Então foram escritos algumas anotações que ele reuniu, codificou, lendas, tradições,
ele, orientado talvez pelos próprios espíritos, né, os seus espíritos guias, não é isso? Os seus espíritos amigos, os seus mentores espirituais, pode muito bem ter orientado a juntar todas essas tradições, esses escritos que existiam, talvez poucos, e resultou essa codificação no livro Gênesis, a Gênesis de Moisés. E bem como outros livros, não é isso? Mas principalmente a Gênese, que relata a criação do céu, da terra, a criação dos seres, a criação dos primeiros seres humanos, está reunido na Gênese. Então, é provável que Moisés tenha reunido, tenha codificado. Ele foi autor de algumas ideias, de algumas coisas, de alguns conteúdos, aqui na Gênesis, mas uma boa parte foi uma codificação que ele fez. Reuniu, talvez, poucos escritos, tradições orais, e alguns registros, poucos que ficaram. Então, resultou nessa Gênese, que ficou, que se perpetuou, e esses 5 livros, por muito tempo, servia de base para os estudos do povo hebreu, que era a Torá. A Torá era composta, basicamente, pelos 5 livros, o Pentateuco de Moisés. Então, vamos ver aqui o que o profeta Joel relatou, que mostra conceitos bem interessantes sobre bases fundamentais do Espiritismo. Então, o profeta Joel diz o seguinte: o profeta Joel ele viveu 750 anos antes de Cristo. Então, no capítulo 3 do livro de Joel, capítulo 3, versículo de 1 a 5, algumas Bíblias traduzidas trazem Joel 2,28, ou seja, muda essa capítulos e versículos de acordo com a tradução. Foi quem primeiro profetizou a chegada dos dons da profecia, ou seja, da mediunidade do Espiritismo. Dons da profecia traduz-se por mediunidade. Então, tem um trecho aqui que foi selecionado por Severino Celestino, que diz o seguinte, nessa obra, que eu já citei, do Severino Celestino: depois disto, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões, e também derramarei o meu espírito sobre os escravos e as escravas. Tudo isto é predito também pelo Cristo, como vimos acima, e o fato também ocorre com os discípulos na reunião de Pentecostes, que está narrado em Atos dos Apóstolos, que é um dos livros que compõem o Novo Testamento, uma das partes da Bíblia. Então, meus irmãos e irmãs, era isso que eu tinha a dizer, essa conversa sobre a Bíblia e o Espiritismo, mostrando o quanto o Espiritismo tem relação com a Bíblia. E com isso está na hora de acabarmos com esse preconceito que temos em relação à Bíblia, nós espíritos, de um modo geral. Muito preconceito e achar que não se deve estudar a Bíblia, que não se deve lê-la. Isso? Então vamos acabar com essas resistências. Através de 50 minutos da nossa fala, eu mostrei, com a ajuda, naturalmente, do nosso querido Severino Celestino, da sua obra maravilhosa. Para quem chegou depois, eu me refiro a essa obra do Severino Celestino, analisando as traduções bíblicas, Severino Celestino da Silva. Então, refletindo a essência da mensagem bíblica. Então, um livro que merece ser estudado e lido, ok? Então, vou deixar agora alguns minutinhos, ainda vou ficar com vocês para a gente fazer alguns comentários, responder alguns questionamentos ou algumas perguntas, caso tenha, tá certo? E eu queria dar aqui o boa noite a todos e agradecer pela presença de todos vocês. Boa noite a Silvia, Jadei, a Eneida, a Andréa, a Maria de Fátima Rodrigues, a Francis, Marcos Santos, a Mônica Rabelo, Karine
Karine Silva, boa noite. Edilene, tá certo. Então vamos ver aqui se tem algum comentário, alguma pergunta. Vocês vamos aproveitar enquanto estou aqui. Se vocês quiserem fazer algum comentário, algum questionamento, alguma coisa que eu esqueci muito importante, fiquem à vontade. Parece que Silvia, obrigada mais uma vez, que Deus ilumine sempre. Ótima live. Ok, Silvia, muito obrigado. Muito obrigado. Então, o Severino Celestino, além dessa obra, ele tem outras obras, tá certo? Mas essa foi a primeira obra dele, publicada, e que teve um sucesso estrondoso. Me parece que já foi traduzida em alguns idiomas, tá certo? Então merece a nossa leitura, o nosso estudo. E o Severino Celestino, ele se dedica ao estudo da Bíblia. Ele tem um curso lá na Paraíba, na Universidade, parece que é a Universidade Federal Paraíba, em João Pessoa, um curso sobre fundamentos bíblicos, tudo. Ele é professor de hebraico, tudo. Ele é um profundo pesquisador e espírita, né? Então é interessante que ele faz esse link da Bíblia com a doutrina espírita. Então é bem interessante, que merece a nossa atenção, merece a nossa leitura, tá certo? Ok, então não tem mais nada a acrescentar, só o convite para que todos possam ler mais a Bíblia, estudar. São livros interessantíssimos. Numa live que eu fiz, eu tive a oportunidade de comentar sobre ter histórias maravilhosas na Bíblia, porque a Bíblia é o seguinte, tem livros como a Gênese, que retrata sobre a criação do céu, da terra, a criação do universo, a criação dos primeiros seres que povoaram a terra, dos primeiros seres humanos, que foi o casal Adão e Eva, não é isso? Mas tem livros históricos que foram conservados como livros sagrados, não é isso, na Bíblia. Alguns concílios da Igreja Católica analisou livro por livro e bateram o martelo e conservaram esses livros como fazendo parte do cânone, né? Fazendo parte da Bíblia. Mas tem histórias lindas, histórias maravilhosas, como a história de Esté, que era uma cananeia que acabou se casando com um rico proprietário de terras, e me parece que Esté era bisavó do rei Davi. E como dizem em João, principalmente, que mostra toda a genealogia de Jesus, como diz que Jesus, para justificar a profecia, é descendente de Davi, então Esther está na raiz genealógica de Jesus, tá certo? Então Esther mostra, é uma história linda de Esther, a história de Jacó, de José do Egito, né? De Jacó, que se apaixonou pela prima, né? Se apaixonou por Labão, que era o seu tio. Ele foi em busca de trabalho e Labão deu trabalho, ele era pastor, e ele, ao ver a sua prima Raquel, que era mais nova, ele fica apaixonado. A Raquel diz que era uma moça lindíssima, e ele se apaixona pela Raquel e pede a mão da Raquel, isso ao tio, e Labão diz o seguinte: eu só dou a mão dela se você trabalhar 7 anos como pastor. E ele não hesitou. Ele trabalhou 7 anos para conquistar a mão da sua amada. E ele, terminados 7 anos, volta ao tio Labão. Terminei os 7 anos. Queria a mão da Raquel. E Labão, num gesto muito discutível, dizia o seguinte: não, pela lei de Israel, quem deve se casar primeiro é a primogênita, que é a Lia. Eu não vou dar a mão da Raquel, eu dou a mão da Lia, que é a mais velha. Se você quiser a mão da Raquel, você tem que casar mais 7 anos. Aí ele se casa com a Lia, e ele vai trabalhar mais 7 anos como pastor, casado com a Lia, para conquistar a mão
da Raquel. E ele trabalha mais 7 anos, trabalha 14 anos ao todo. E ele, depois dos 14 anos de trabalho, ele se casa. O tio até que fim dá a mão de Raquel e se casa. Só que a Lia deu muitos filhos ao Jacó, enquanto que a Raquel deu um trabalhinho até sair o primeiro filho, até gerar o primeiro filho. E o primeiro filho é justamente José, que se torna José do Egito. E Jacó, apesar dos filhos da Lia serem mais velhos, ele tinha uma preferência especial pelo José, porque era o filho da mulher amada, da Raquel. E os irmãos enciumados, meio-irmãos enciumados, eles simulam a morte de Jacó, aliás, de José, leva ao pai já quase cego, diz assim, olha, um bicho feroz devorou José. E leva uma roupa ensanguentada, simulam a morte e vendem José para mercadores egípcios. E esses mercadores vendem o José para um administrador do faraó, e lá ele, depois de ser preso, ser libertado, acaba se tornando chanceler, uma espécie de primeiro-ministro do faraó, e acaba se tornando um dos principais ministros do faraó. Então a história é um pouco longa, então vocês quiserem pode ter um livro do Conde Rochester chamado O Chanceler de Ferro. É um livro mediúnico do Conde Rochester, que tem toda essa história, vocês podem ler. Tá certo? Isso mostrando quantas histórias curiosas tem na Bíblia, tá certo? Então vamos encerrar. Foi só uma história para incentivar vocês a lerem a Bíblia e estudar também. Deixa eu ver se nesse ínterim surgiu alguma coisa, algum comentário. Ok, eu acho que não tem. Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de todos vocês, de ter me assistido até o final. Muito obrigado por essa oportunidade de ter conversado um pouquinho sobre a Bíblia, a sua importância e o quanto o Espiritismo pode se enriquecer estudando mais a Bíblia. Rogamos nesse instante ao Pai amado que nos envolva de muita paz, de muito amor, de muita luz, que nos dê sempre paz, saúde, e que o vigiar e orar seja sempre uma constante em nossas vidas, para que jamais nos desviemos dos verdadeiros caminhos, que são os caminhos de Deus. Ao encerrar, pedimos à espiritualidade responsável por esta tarefa que providencie uma limpeza fluídica nos nossos lares, junto aos nossos vizinhos, na nossa rua. Muitíssimo obrigado, agradeço, e que Deus possa ajudar e envolver a todos os espíritos encarnados e desencarnados que estão nos leitos de dores, que possa iluminar as equipes socorristas, as equipes médicas terrenas e espirituais. Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos.